Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Acho que alguns irmãos já estão com a Bíblia aberta, né? Eu pedi para a gente louvar esse hino porque ele fala justamente o que a gente vai falar, né? Fala justamente a parte que a gente vai ver, né? E fala justamente do que a gente está fazendo, né? Partindo o pão do Senhor, a ceia do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? E esse hino é um dos mais lindos, né, que nós temos. É muito bonito. Senhor Jesus. Capítulo 11, irmãos, versículo do 17 em diante até o 24, o 34. Amém? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Darei, louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às das mais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, que nós não somos nada, Senhor, não sabemos de nada, Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, a todo momento e a todo instante. Senhor, por isso vem nos perdoar, Senhor, vem tirar toda a sujeira, Senhor, vem aspergir Teu sangue sobre nós, Senhor, vem nos limpar completamente, Senhor, nos deixar limpos, Senhor, e puros. Ó Senhor Jesus, Senhor, para termos comunhão contigo, Senhor, para termos comunhão com os irmãos. Senhor, seja com a boca de quem fala, Senhor, com o ouvido de quem ouve. Senhor Jesus, Senhor, vem nos dar entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá mais de tua vida, Senhor, mais do teu Espírito. Senhor Jesus. Amém. Nesse versículo 17, né, ele começa dizendo assim: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Né? Esse porém é mais, né?
Mas nisto, que vos escrevo, não vos louvo. Isso aqui ele está se reportando, esse mais, se reportando ao versículo 2 do mesmo capítulo, quando ele diz assim, capítulo 11, versículo 2, ele diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Então aqui ele está dizendo, olha, realmente isso aqui eu vos louvo. Mas quando ele chega no 17, ele diz assim: nisto, porém, não vos louvo, né? Senhor Jesus. Então aqui a gente vê a questão de que Paulo, ele era, isso nós devemos ser, né? Sinceros. Né? Se a gente tem algo com alguém ou sabemos de alguma coisa, nós vamos lá e aquilo é muito bom, né? O irmão tem feito algo bom, então que a gente vai lá e louva o irmão, né? A quem honra, honra. Né? Então nós temos que ser aqueles também que incentiva, né? A dizer assim, de fato, irmão, você tem feito algo bom. Né? Mas algum irmão faz algo que não é bom, que não é agradável aos olhos, né, de Deus, né, aos olhos da igreja, então nós também temos que ser sinceros e chegar a dizer, irmão, com isso eu não vos louvo. Né? Senhor Jesus. Né? Paulo era alguém sincero, alguém que de fato falava aquilo que era necessário falar. Né? Se era alguma coisa para ele louvar os irmãos, ele louvava. Né? E se fosse para repreender, ele repreendia. Como aqui de fato a gente vê, né? Nisto, porém, não vos louvo. Né? Senhor Jesus. Né? E ele vem falar essa questão de não louvar os irmãos, ele diz assim, né? Porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Né? O versículo 17. Senhor Jesus. E aí ele começa a descrever tudo isso, né? Que a gente leu, né? Então ele diz que os irmãos, quando eles se juntavam, né? E isso é interessante, era justamente para partir o pão que os irmãos aqui se juntavam, né? E eles faziam, quando partiu o pão aqui, né? Em Corinto, eles chamavam de festa do amor, que era justamente isso que nós vamos fazer aqui. Né? Eles partiam o pão e depois de partir o pão eles ceavam, jantavam, né, juntos. Né? Eles tinham essa prática. Mas a prática que eles tinham, né, que eles estavam fazendo agora, diz assim, né? Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Né? Então, talvez até do início eles tenham tido assim um coração, né, de ser amável um com os outros. Mas com o tempo eles começaram a fazer, assim, ver, como a gente fala aqui, né, o seu próprio umbigo. Né, reparar para si mesmo, né, Senhor Jesus. E a gente vê no versículo 18, quando ele diz assim: porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vós. Né? Essa palavra divisão é cisma, né? Seria um rasgo, tanto que a sismologia, né, que estuda a questão dos tremores de terra. Então, quando há um tremor que abre a terra ao meio, isso é um cisma, uma divisão, um rasgão. Quando eles também rasgavam roupa, eles chamavam que era um cisma, um rasgão, uma divisão. No primeira Coríntios, né, capítulo 1, versículo 10 e 11, do capítulo 1, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e não haja entre vós divisão. É a mesma palavra, cisma, um rasgão, uma separação. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela classe de Clóvis que há entre vós, né, que há contenda entre vós. Essa palavra contenda já é diferente de divisão lá. Né? Essa palavra contenda, volta ali para o capítulo 11. Ele diz assim, ó, é o 18 e o 19, né? Diz assim, ó, porque antes de tudo estou informado a haver divisão entre vós, versículo 19. Porque até mesmo importa que haja
partido. 11, isso. Porque até mesmo importa que haja partido, que haja uma heresia, né? Uma escolha, essa palavra aqui seria, né? Uma facção, contendas, rixas, brigas, a gente aqui costuma chamar de panelinhas, né? Contendas, rixa, umas coisas querelas, né? Uma coisa com irmão contra irmão. Então isso é o partido, né? Esse é as rixas, as escolhas, né? Mas aí quando ele diz assim, no 18, né? Porque antes de tudo eu estou informado que haver divisão. Essa aqui é mais forte. Esse aqui já é uma separação, né? Então, a gente vê aqui duas palavras. E aí, quando ele diz isso, essa questão de divisão, né? Quando ele diz no 19, ele diz assim, vou ler o todo 19, né? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, ou heresias, né? Escolhas, né? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então ele diz assim, é bom ter isso, porque aí vocês vão saber quem de fato são aqueles que são os que fazem separação, né? Os que fazem escolhas, os que têm aquelas rixas, né? Vocês vão saber. Então, em certo sentido, essas rixas são boas para que não haja as divisões, para que não haja esse cisma, esse raso. Então, é por isso que Paulo diz assim, essa questão de esses partidos são úteis nesse sentido. Porque aí os aprovados, aqueles que viram, né, que há esses problemas, né, que é interessante quando ele diz lá, diz assim, fui informado pela casa de Cloé. Então, Cloé já estava vendo isso, né? Cloé foi a pessoa que informou a Paulo, né? Então, alguns irmãos viram, né? Então, em certo sentido, hoje, né, a gente está passando por essa situação, né? E isso é bom. Por quê? Porque há crescimento e aí também alguns irmãos veem, né? Isso não é questão de ser bom, é ser útil, né? Quem de fato é aquele que traz rixa e contendas. Isso eu não me refiro só a essas questões que nós sabemos, né? Mas entre nós, né? Se começa a ver, eu vou usar a mesma expressão que aí a gente entende melhor, panelinhas, né? Divisões, né? Escolhas, né? Aí eu escolho fulano, que fulano é melhor, fulano é assim, cicrano é meio estranho, né? Então, nós temos que aceitar a todos, né? Senhor Jesus, não importa se o irmão é estranho, né? Nós temos que aceitar a todos, porque Deus nos aceitou do jeito que nós somos. Então, temos que aceitar a todos do jeito que nós somos, né? Senhor Jesus, para que não haja divisão. Senhor Jesus. Versículo 20. Senhor Jesus. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo, que há também quem se embriague. Né? Essa aqui era a festa do amor que eles faziam. Né? Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, quando, pois, vos reunir, né, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Né? Vocês fazem aqui para participar do partir do pão, da ceia do Senhor, né? Mas depois você acabam fazendo a sua própria ceia. E é interessante quando ele diz a questão de se embriagar, não é o fato de se embriagar, né? Mas é o fato do fato em si, né? Mas é o fato de eles se adiantarem, né? Aqui eram os irmãos que tinham mais posse, os irmãos que tinham mais condição. Eles levavam o melhor e em maior quantidade. E chegavam lá, eles se antecipavam e comiam a sua própria ceia, como Paulo fala, né? Eles comiam, só eles traziam para eles, né? E se regalavam, né? Comiam o que queria e a quantidade que queria e não compartilhavam, né? Como nós usamos essa palavra. Eles não compartilhavam com os outros irmãos. E aí Paulo fala isso, ó, no versículo 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, né? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvá-los-ei?
nisto certamente não vos louvo. Eles estavam, com isso, estavam menosprezando a igreja de Deus. Estavam, quando a gente faz algo, né, ou diz algo, né, ou, com algum irmão, com os irmãos, a gente está fazendo isso contra a igreja de Deus, com os filhos de Deus. E os filhos de Deus, né, nós somos a igreja. A igreja não é, como nós sabemos, né, não é um prédio, não é isso aqui. E nenhum outro lugar do mundo. Não é. A igreja não é um prédio. A igreja são pessoas que se reúnem em nome de Deus. Né? A igreja são cada um de nós, quando nós recebemos a vida de Deus. Né? Cada pessoa que recebe a vida de Deus, essa pessoa se torna, como o Senhor falou com Pedro, né? Que o nome dele é Cefas, o Senhor chamou ele agora de Pedro, que é uma pedra. Então nós somos cada uma dessa pedra para edificar a igreja de Deus. Então nós somos essa igreja, né? Nós somos essas pedras que vai ser a construção de Deus. Então quando ele diz assim, né? Não tendes porventura a casa onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus. Então os irmãos, ele fazendo isso, né? Trazendo só para si, eles estavam menosprezando a igreja de Deus. Senhor Jesus. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor Jesus. Na BJ, versículo 23, né, ele diz assim: Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão. Eu tinha colocado aqui, mas eu queria ler no irmão, ler com os irmãos, né, nessa versão, porque essa palavra aqui que ele diz assim, ó, na noite em que foi traído. Então, geralmente a gente bota a culpa no rapaz lá, né, no Judas, né, lembra logo dele. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que Jesus, ele sabia de tudo que ia se passar com ele. Então, o Senhor, ele não foi, em certo sentido, traído. Né? O Senhor foi entregue. Né? Deus o entregou. Jesus se entregou. Né? Ele quis morrer no nosso lugar. Não é uma questão de que alguém traiu e aconteceu, foi uma fatalidade. Não foi isso. Né? Jesus se entregou para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Jesus se entregou para que nós pudéssemos ter a salvação. Né? Se Jesus não tivesse entregue, né? Então onde nós estaríamos hoje? Né? Senhor Jesus, eu tenho misericórdia, né? Se o Senhor não tivesse entregue. Né? Então, irmãos, a palavra mais correta aqui seria entregue. Né? Essa palavra de ser traído, na noite em que foi entregue. O Senhor se entregou por nós, né? Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. O versículo 24 que a gente lê, né? O 24 e o 25. Eu vou ler o 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, as duas vezes no versículo 24 e 25, o Senhor diz: em memória de mim. Essa particular, em, ela não quer dizer apenas um propósito, né? Que a gente está aqui né, no propósito de lembrar, né, em memória do Senhor. Mas também é um resultado. É o resultado daquilo que o Senhor fez por nós. Né? Não é a gente apenas lembrar, né? Não é apenas esse propósito de lembrar, mas é o resultado. Nós estamos aqui, né, para lembrar. O resultado daquilo que o Senhor fez na cruz somos nós. O resultado daquilo que o Senhor fez na cruz é a nossa salvação. Né? Senhor Jesus, nós só estamos aqui porque o Senhor, como eu já tinha dito, né, se entregou. Então, em memória, não é só uma questão de propósito, de estarmos aqui para isso, mas é uma questão do resultado. Né? O resultado daquilo que o Senhor fez por nós nós estamos aqui, né? Senhor Jesus. E isso, novamente, né,
É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Essa palavra anunciar, né? No original seria exibir, proclamar, gritar. Né? Então a gente hoje, né, quando a gente anuncia essa volta do Senhor, né, a gente está aqui justamente para isso, para proclamar, anunciar, exibir aquilo que o Senhor fez. Né? O período entre a morte do Senhor, tem esse período, né, entre a morte do Senhor e a vida do Senhor, né, que é o reino. A primeira e a segunda vida do Senhor. No meio, nessa essa lacuna, é justamente a igreja. Né? E essa lacuna é justamente onde nós anunciamos, né, até que ele venha. Né? Quando o Senhor vier, né, então não precisa mais a gente anunciar, porque o Senhor já tem chegado. Então, essa nossa anunciação, né, essa nossa exibição da morte do Senhor, né, é uma ligação entre a primeira e a segunda vinda, entre a morte e o reino, né, Senhor Jesus. Então, isso para a administração de Deus é essencial, né, que nós estejamos aqui falando da morte do Senhor, exibindo, né, Senhor Jesus, exibindo e proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. É por isso que Paulo ele fala essa questão, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então essa é uma transição, né, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No versículo 27, ele é um pouco duro, né, quando ele diz assim, pois aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu, culpado, né, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então aqui a pessoa é réu, a pessoa é culpado, mas ele diz assim, examine-se, pois, Senhor Jesus. E diz assim, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba o cálice. Ele não diz assim, examine-se e vá chorar como o outro fez lá, né? E fique lá com seus remorsos e não parta do pão porque você é indigno. Ele não fala isso. Ele diz, examine-se, pois, o homem e a si mesmo coma. Examine-se o homem e a si mesmo beba. Então ele está dizendo, ponha a mão na consciência, veja o que você está fazendo com os irmãos. Isso aqui com relação aos irmãos aqui, né, em Corinto. Vocês estão fazendo os irmãos pecar, né? Vocês estão menosprezando a igreja de Deus, né? Vocês estão olhando só para vocês mesmos, mas ponha a mão na consciência, né? Veja o que você está fazendo, né? Arrependam-se e comam e bebam, né? Então é a questão de nós nos arrependermos. E com relação a nós hoje, é a mesma situação, né? A gente vê essa questão e examine-se, pois. Então nós temos que nos examinar, ver onde nós estamos, né? Pôr a mão na nossa consciência e voltar-se para o Senhor. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Né? Senhor, eu preciso de ti. Então, e aí, comer e beber, né? Senhor Jesus, voltar-se para Deus. Né? A questão toda é voltar-se para Deus. Senhor Jesus. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor Jesus. Essa questão aqui, né, eu vou ler o 30, né, que ele diz assim, né, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Essa palavra que dorme morrem, não poucos que morrem. Estão mortos entre vocês. Então, isso aqui, irmãos, a gente pode até pensar que seja com relação a todo o tempo, né? Mas eu acho que isso aqui é só nessa época.
né? Que com certeza os irmãos estavam com problema lá de saúde, né? Problema, tinha alguns que estavam fracos, né? Diz assim, fracos, doentes, e não poucos os que morrem. Então, por causa dessa situação, né? A gente lembra que no Antigo Testamento sempre acontecia isso, né? Era pecado, então Deus mandava alguma coisa, né, para ele se arrepender e voltava para Deus, né? Geralmente isso acontecia também no livro de Juízes, né? Passavam muito tempo, eles se afastavam de Deus, então vinha perseguição, eles se voltavam para Deus, né? E a gente vê isso tem vários lugares, sempre, quase sempre, né, associado pecado e morte, doença, né? Essas coisas. Então aqui nós sabemos que há essa questão de transição, né, entre o Novo e o Antigo Testamento. Tem até aquela história, né, do Ananias, né, e Safira, né, que houve também a questão do falecimento deles dois, e a Bíblia diz assim, porque mentiste ao Espírito Santo. Então, por que eu digo isso? Porque, irmão, se isso fosse de fato aqui, desse jeito, sem discernir o corpo, os irmãos bebendo o sangue, né? E comendo o pão, não teria poucos irmãos morrendo, não. Porque para discernir o corpo, tanto, ó, que ele diz assim, versículo 24. E tendo dado graça, ao partiu e disse, esse é meu corpo. Isso aqui é o corpo de Jesus, o corpo físico, né? Aí ele diz ele diz assim, o meu corpo, né? Aqui Paulo diz assim, versículo 29, pois quem não bebe sem discernir o corpo. Ele não fala o corpo de Jesus, o seu corpo, ele fala o corpo, né? Efésios capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo. Então, que corpo é esse? A igreja, né? Mas qual é os irmãos? Não precisa ir para longe, não. Há quem sabe, que sabe disso. Eles podem até saber, mas não praticam. Quantas denominações há? Aqui em Sapé, não precisa ir para longe, como eu já disse. Quantas denominações? Mas só há uma, só há um corpo. Então, se de fato o Senhor fosse... Não, olha, se você sem saber o que é o corpo, vocês vão estar doentes. Então, haja doente entre os irmãos. Senhor Jesus. Então, de fato, o Senhor não age mais assim, né? O Senhor, ele é muito misericordioso, né? Porque, de fato, o que Paulo está se referindo, né, é o corpo de Cristo. Voltando para Coríntios. Senhor Jesus, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sem saber o que é a igreja, come e bebe menosprezando os irmãos. Ele está se referindo aos irmãos que menosprezavam no versículo 22, né? Ele está se referindo a isso. Vocês não sabem o que é o corpo, vocês não discernem, né? Aí eu pergunto hoje, né, nós discernimos o corpo, né? Quando a gente vê, quando eu digo nós, não nós, né? Todos nós, né? Muitas vezes a gente sabe o que é a igreja. A igreja é todos aqueles que reúnem, todos aqueles que têm a vida de Deus. Mas o corpo, irmãos, é algo mais profundo, né? Quando a gente vê o corpo, de fato, a gente vai amar todos os irmãos, né? Cada um dos irmãos com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. Então, isso é ver o corpo, né? A gente, muitas vezes, né, isso eu admito, né, a gente vê a igreja, mas o corpo é muito mais profundo. Senhor Jesus. E no versículo 3 e os 3 ao 5, que Micael leu semana passada, diz assim, do 11, né? Quero, entretanto, que sabeis ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspado. Então, quando Paulo começa no início desse capítulo falando sobre essa questão do véu, do cabelo, de raspar, né, de cobrir a cabeça, ele está se referindo sobre a questão de autoridade, né? Diz assim,
Quer, entretanto, que sabeis ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Né? O versículo 3. Então aqui ele vem falar sobre a questão da cabeça, né, de autoridade, né, do próprio Jesus. Mas quando a gente vê aqui desses versículos do 17 em diante, ele está falando mais do cabeça, ele está falando do corpo, ele está falando da igreja. Então é aquilo que eu sempre falo, a Bíblia só fala de duas coisas, de Cristo e a igreja, mais nada. Senhor Jesus. Então aqui ele fala do corpo, ele está falando da igreja. Quando ele fala de cobrir a cabeça, ele fala de Cristo, de autoridade, sobre a autoridade, sobre o cabeça. Mas aqui ele está falando sobre o corpo de Cristo. Versículo 30. Senhor Jesus. 31, a gente já leu 30, né? 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa palavra julgar, a gente na nossa mente traduz errado. Nem aqui, é na nossa mente mesmo. Quando você diz assim, o fulano está julgando, ou assim, quando está escrito, né? Se a gente julgar nós mesmos, ele está dizendo para julgar, não. Ele está dizendo a mesma coisa do versículo 28. Examine-se. Se você se examinar, se você se julgar, né, a você mesmo, então você não vai ser julgado por ninguém. Você não vai ser examinado, avaliado. Se você se avaliar, se você se examinar, se você se julgar, então você não vai ser julgado, né? Então a questão é nós nos avaliarmos, nós nos julgarmos, né? Olhar para nós mesmos e aí assim, o que é que eu tenho feito, o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo, né, Senhor Jesus? Então, se eles fizessem isso, né, eles se examinassem, eles se julgassem, então eles não seriam julgados, e o pior, ele é julgado por Deus, julgado novamente, né, avaliado, não é ser julgado, né, porque quando a gente tem julgar, já condenar, né, o fulano está julgando, ele está condenando, não é condenar, é julgar, avaliar, examinar. Então era isso que Paulo está dizendo, né, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? E o pior que agora, quando o versículo 32, né? Mas quando julgados, ou seja, quando avaliados, esse aqui é Deus que está avaliado, né? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, o Senhor, no versículo 17, né? Nisto, porém, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então, eles não se avaliavam, se juntavam e iam comer sua própria comida, menosprezavam os outros que não podiam trazer coisa melhor, não davam, não dividiam, né? Senhor Jesus. Então, Deus, eles se juntavam para ser julgados, para ser avaliados, porque eles não se avaliavam a si mesmos. Mas quando julgados, né, somos disciplinados pelo Senhor. Aí, novamente, essa palavra disciplinados. Senhor Jesus. Aqui na BJ, os irmãos me perdoam que eu gosto muito dessa versão. Dessas não, às vezes, das que falam mais a questão do original, né, que fica melhor de se entender. Versículo, Senhor Jesus, 32. Diz assim, mas por sermos julgados, o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Quando a gente usa essa palavra disciplina, né, parece tipo assim, ele diz assim, você foi julgado, essa palavra julgado, então quando é julgado, você já é condenado. E aqui ele diz assim, disciplinado, ou seja, vai ser punido. Mas não é ser disciplinado, é ser corrigido. O Senhor está sempre nos corrigindo, né? O Senhor, ele nos ama, irmãos, a ponto de que as besteiras todas que a gente faz, quando a gente se volta para ele, o Senhor não nos disciplina, né? Quer dizer, essa palavra, né? Disciplinar, tipo, punir. Ele disciplina corrigindo, ele corrige, ele nos corrige, né? A questão do pastor, né, que a gente está sempre vendo, né, sempre está voltando para o capítulo 23 de Salmo, que ele tinha aquele cajado
e diz assim: tua vara e teu cajado me consolam. A maneira do pastor consolar a ovelha com o cajado é quando ela se desvia. E a maneira é dando pancadas para que ela seja corrigida, volte para o caminho. Ou então tinha também um que era o gancho, né? Puxar para que ela volte para o caminho. Então, o Senhor tem nos corrigido, né? Não é disciplinado punindo, mas é disciplinado corrigindo. O Senhor a todo tempo está nos corrigindo. A questão é nós temos que voltar para o Senhor. Senhor Jesus. Versículo 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Quando li isso aqui, né, eu vi como se ele quisesse que os irmãos voltassem para o versículo 17. Eles assim, né? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo, para ser julgado. E no versículo 17 ele diz assim: porquanto vos ajuntais, né? Não para melhor, e sim para pior, para juízo. Então, quando vocês se reunirem, né? Discipline a vocês mesmos, examine a vocês mesmos, né? Volte-se para Deus, né? E recebam os irmãos, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos, né? Senhor Jesus, né? Eu não trouxe muita coisas para nós hoje, né? Porque isso já cai na nossa carapuça, né? Na nossa cabeça, né? Nós temos que tratar os irmãos como a nós mesmos, amar os irmãos como a nós mesmos, né? Como o Senhor tem amado o quê? A igreja, né? Senhor Jesus. Então, quando nos reunimos, né? Nós temos que reunir para melhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos.